pessoa e consegue entrar, aí é o que nós chamamos de possessão, né? O inimigo tomou posse, agora ele está lá dentro, né? A Bíblia diz que o diabo, ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Se der brecha, ele diz: estou na área, caiu na área, pênalti, né? Eu estou na área, né? Então eu estou para agir. Ele entra na vida da pessoa e às vezes ele não faz tanta coisa, mas está ali dentro. E muitas vezes ele só vai manifestar para sair quando alguém desafia, né? E aí tem que passar por um processo de libertação. A outro estágio, nós falamos da opressão, possessão, o outro estágio da ação maligna é o estágio da loucura, né? Que aí a pessoa já foi oprimida, já se tornou possessa, agora o inimigo está começando a controlar a mente dela, e é loucura. A maior parte das pessoas que são internadas em hospitais, manicômios, não são só pessoas doentes da alma, são pessoas que têm o espírito oprimido, né? Às vezes com medicamentos, com tratamento psiquiátrico, com algumas orientações, algumas sessões ajuda, mas nem sempre é só na parte da mente, do cérebro, né? Às vezes já é uma questão espiritual, né? A loucura ela não começa com coisas tão fortes, não, começa às vezes com coisas simples, né? Confusão mental, de repente vem uma confusão mental. Por isso que aconteceu com nós, falar do exemplo da confusão mental, quando, por exemplo, tinha um homem que alguém chegou e estava fazendo uma coisa muito importante, e alguém chegou para ele e disse assim: João, era João o nome dele, João, corre que a tua casa está pegando fogo do outro lado do rio. Aí esse camarada saiu, como diz o outro, desinvestado, correndo, desesperado, pegou, alugou um barco. Quando ele estava no meio do rio, ele pensou: espere, eu não moro do outro lado do rio, eu nem tenho casa, e o meu nome nem é João. E foi no impulso da confusão mental, né? Daquela perturbação momentânea, que quando para refletir, não tem nada de lógico, não tem nada de certo, né? É a confusão mental. É tipo a história do camarada que disse: vamos brincar de subir no morro, dois loucos, né? Um olhou para o outro: vamos brincar de subir no foco de uma lanterna. Eu acendo a lanterna e tu sobe, vamos ver quem vai mais alto, depois tu acende para mim. Aí o outro olhou e disse: vou nada, sabe lá se eu estou lá em cima e tu apaga a lanterna? Isso é confusão mental, né? Então, nem sempre é engraçado, porque tem algumas coisas que a gente acaba sendo confundido pelo inimigo. Então, o endemoniado gadareno era o que estava ali como alvo da agenda de Jesus. Jesus diz: vamos para o outro lado do mar. Não disse o que iam fazer. Eu até imagino que se Jesus dissesse para ele: nós vamos, porque lá do outro lado tem um endemoniado, que quando prende ele com corrente, ele quebra as correntes, ele quebra as algemas, ele quebra os grilhões. Grilhões eram aquelas pedras de ferro, grande, preta, acorrentada na perna, e quebrava aquilo, né? Nem mesmo com grilhões, a Bíblia diz, que conseguiam prender. Se falasse isso por discípulo, ele dizia: pode ir, nós vamos aguardar aqui, eu ficar intercedendo aqui, né? Mas Jesus simplesmente disse: vamos para o outro lado do mar. Ou seja, nem sempre o Senhor nos fala o propósito, mas sempre Ele tem um propósito. Agora, quando nós vencemos os desafios, nós chegamos num outro nível. Então, a primeira coisa que acontece para chegar ali, né, imagina, era uma grande obra. Deus já lhe deu projetos de grandes obras. Deus já colocou em você grandes promessas. Deus já colocou em você grandes sonhos. E Deus quer te dar grandes conquistas. Ninguém disse eu recebo, mas você pode dizer eu recebo. Eu recebo. Deus quer te dar grandes conquistas. Amém, recebo. Só que para grandes conquistas, nós vamos ter que enfrentar grandes desafios. Amém. Quanto maior a conquista, maior o desafio. Quanto maior o nível que nós queremos chegar, maior é a prova que nós vamos passar. Então, libertar aquele homem não era uma grande conquista.
Tanto é que ficou marcado na história da humanidade, né? Esse homem que foi liberto, porque ele era endemoniado, ele era possesso. Deixa eu trazer Né? Mas antes de chegar, veio a tempestade. Então eu quero lhe dar duas notícias. Primeiro, talvez você não ache tão boa. A segunda é bem melhor. Primeira notícia: se você quer conquistar, se você está dentro do propósito de Deus, se você está seguindo a Jesus, as tempestades vão acontecer. Sabe que eu estou no culto. Talvez já esteja acontecendo, talvez você esteja no meio de uma turbulência, de uma tempestade. Alguém aqui já pegou turbulência em avião? Né? Eu peguei vácuo de avião de turbulência, que ele caía assim 200 metros uma vez. Quando a gente vai para Guatemala, a gente passa por Panamá. E Panamá é onde se encontram as duas correntes de vento, a quente e a frio, os dois oceanos. Então é onde tem muito vento ali, os aviões sempre balançam. Você tem que interceder, e quando você está ali, você diz: nunca mais eu pego esse voo. Mas quando eu fui a primeira vez, um mês depois eu estava de volta, né? Porque, né, Deus, ele tem um propósito. Deus te livra no meio da tempestade. Amém. Então aquele vácuo de 200 metros que não dá tempo nem você se arrepender, né? Já foi. E aí, queridos, no meio dos desafios que o Senhor colocou para a tua vida, no meio do caminho que Deus colocou e estabeleceu para você, tem tempestades. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela tempestade. Por que dar glória a Deus pela tempestade? Por duas razões. Primeiro, se você está numa tempestade e está sozinho, você está perdido. Segundo, se você está na tempestade, mas quem está no teu barco é aquele que manda no vento, é aquele que manda na tempestade, é aquele que manda no mar. Aí a coisa é diferente. Então, muita gente, talvez você vai pregar para alguém e alguém pode olhar para você, como já aconteceu comigo, dizer assim: eu vou fazer o que na igreja? Eu não estou na igreja, mas tem gente que está na igreja que passa mais desafio do que eu, passa mais luta do que eu. Primeiro que nós não temos as nossas promessas, a maioria delas não são para essa vida, né? Embora nós temos promessa para cá também, mas isso é o mais importante. Eu posso passar a luta aqui, mas a Bíblia diz que a obra que Deus tem para as nossas vidas, a eternidade que Deus tem para nós, não dá nem para comparar. A Bíblia chega a dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a vida aqui é passageira. Nós podemos ser chamados a qualquer momento, ou Jesus voltar a qualquer momento, mas nós temos uma eternidade. Você sabe quantos anos é uma eternidade? Não são 200 anos, não 300, não 900 e pouco como Matusalém, não 1 milhão de anos. A eternidade é para sempre, e para sempre nós vamos viver uma vida de paz, de alegria, de gozo, de júbilo, de celebração, e acima de tudo, na presença do nosso Deus. Glória a Deus. O que é mais Amém. importante. Então, a tempestade, ela vem, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando ali, mesmo ele tendo nos dado a direção. Mas o que nós aprendemos aqui com esse texto é que a Bíblia diz que as águas estavam já passando por cima do barco, né? Tempestade, vento, o mar agitado, e aí resolveram chamar Jesus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento na terra que as pessoas vão clamar, gritar, esgoelar, se rasgar buscando Jesus, e não vão mais encontrar, porque o Espírito Santo não estará mais na terra. Então, por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? É o que diz a palavra de Deus. Então Jesus estava bem pertinho, ele estava ali no barco, e os discípulos então foram despertados, né? Jesus estava fazendo o que? Dormindo, né? Qualquer um, né? Como até a Joseph, qualquer um ficaria desesperado na hora dessa, menos Jesus. Jesus estava dormindo, cabeça tranquila, numa almofada, né? Ali deitado na popa do barco,
tranquilo, tranquilo. E aí os discípulos, quando despertaram de Jesus, eles não despertaram de Jesus, eles socorro. Eles ficaram tão abismados com a postura de Jesus, que antes deles clamarem por socorro, eles disseram assim: o senhor não está vendo que nós estamos morrendo, não? Na outra tradução que nós lemos, não te dá que pereçamos. O senhor não entendeu ainda não, que nós estamos morrendo. O senhor está aí dormindo tranquilo. Jesus, eu imagino, dá aquela espreguiçada gostosa, né, de quem está despertando. E Jesus olhando para eles, a primeiro Jesus, né, levantando-se no temporal, Jesus na pouco como dormindo sobre uma almofada, despertado, dizendo: não te dá que pereçamos. E ele despertando, primeira coisa que ele fez, antes de conversar com os discípulos, né, ele disse assim, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Olha a autoridade do poder que estava em Jesus. Olha a autoridade mandando, dando comando, porque tudo que existe foi criado por ele, por causa dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele veio para a terra restabelecer todo o poder que o homem entregou para o diabo. Porque quando Deus criou o homem, ele mandava no mar, ele mandava na terra, ele mandava no ar, né? Eu imagino que o homem, se quisesse, podia voar a hora que ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia andar sobre as águas a hora que quisesse. Adão teve que dar nome a todos os peixes. Não foi ali na beirinha da água, né? Com certeza ele foi nas profundezas da água. Ele foi e ele mandava em tudo, até que o homem perdeu a autoridade. Jesus vem e restabelece a autoridade. E ele diz para eles que ele mandava nas águas, mandava no vento, mandava na chuva, mandava na tempestade. Vento, acalma-te. Mar, cala-te. E a Bíblia diz que imediatamente o vento se aquietou. E houve grande bonança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus diz: agora eu vou tratar com vocês. Já resolvi o problema, agora é com vocês. Olhem para mim. Jesus disse: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês não têm que ter medo, principalmente por duas razões. Primeira razão: quem deu o comando para entrar no barco e ir para o outro lado foi eu. Primeira razão que eu quero que vocês entendam é essa. Na verdade são três. Segunda razão: eu disse para vocês que nós vamos para o outro lado do mar. Quando eu disse que nós vamos para o outro lado do mar, pode ser com barco, sem barco, pode ser andando sobre as águas, pode ser nadando, se arrastando, mas nós vamos chegar do outro lado do mar. Quem liberou a palavra foi eu. O Senhor está lhe dizendo nessa noite: se eu liberei uma palavra na sua vida, tome posse dela, cuide dessa promessa, se agarre a ela, porque se eu disse, a minha parte eu vou fazer, agora a sua você tem que fazer. Amém, porque a minha parte eu não fico devendo. Aleluia. Então o Senhor diz, quando Ele está dizendo: por que foram tão medrosos, por que foram tão temerosos? Ele está dizendo por essas duas e pela terceira razão. Qual a terceira razão? Eu estou no barco, né? O barco pode até afundar, mas se vocês acreditarem, vocês sairão andando sobre as águas comigo, né? Eu estou aqui, não temam, né? Porque a tempestade pode ser maior do que vocês, mas não é maior do que o meu poder sobre a tempestade. Eu sou maior que a tempestade, eu sou maior que o vento, eu sou maior que as águas, eu sou maior que tudo. E o Senhor provou isso. E eles ficaram assustados, dizendo: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar para Jesus é fichinha. O vento e o mar para Deus é fichinha. A gente olha para a tempestade que se agiganta diante de nós e diz: poxa, é tão grande, eu não vou conseguir vencer. Você pode não conseguir, mas aquele que está em você é maior do que a tempestade. Aleluia! Aquele que está em você é maior do que o vento. Aquele que está em você é maior do que o mar. Se for pelas nossas forças, nossa capacidade, nós não conseguimos mesmo. Mas quando nós confiamos no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No Senhor tem que estar a tua força, a tua confiança, tudo tem que estar em Deus.
e aí as coisas passam a ser diferentes. Amém? Então você vai enfrentar tempestade, só o resumo, isso é fato. Mas a outra coisa, isso mais importante, Jesus estando com você, nada pode te vencer. Glória a Deus. É a Bíblia quem diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos creem nisso, digam amém. Amém. E muito bom foi, porque vencendo isso eles chegaram do outro lado e Jesus conseguiu libertar aquele homem que se tornou missionário e ganhou muitas cidades para Jesus. Ele queria até ser um seguidor dos 12 de Jesus. Jesus deixou eu ir contigo. Jesus disse: não, você vai ficar aqui e vai anunciar para os seus. Você vai pregar o Evangelho, você vai testemunhar das minhas verdades. E assim fez esse homem para a glória do nosso Deus. Os demônios ainda quiseram embaçar, assustar Jesus, mas não deu certo. Nós vamos orar. Fica em pé no seu lugar. Louvado seja Deus pela tua vida, né? Não esqueça, você está numa tempestade, mas Jesus está aí, Jesus está com você. Então vamos despertá-lo, né? Vamos dar oportunidade para Jesus nas nossas vidas, para fazer a diferença. Você vai falar com Deus e vai apresentar o teu desafio de fé.